Revista Superaventuras Marvel, número 78. Ela é de dezembro de 88, 1988. Essa revista ela teve início, sua primeira edição foi em julho de 82. Foram 176 edições, a última no ano de 1997. Essa edição ela tem 66 páginas, ela tem três histórias, três personagens, três histórias distintas aqui. A primeira, ela tem como tema Homem-Aranha e Visão antes do amanhecer. Essa história gira em torno do Visão, que ele tá com a Wanda, né? Eles vivem uma relação aí, né, acho que de marido e mulher no caso, e ele é traído, ele sente um chamado e ele não sabe do que se trata e vai ver vai lá constatar o que está ocorrendo. E a história gira em torno disso. Em paralelo tem o Homem-Aranha que com um amigo vai para uma cidade em vez de fazer uma reportagem sobre assassinatos e tal que está ocorrendo ali. E a situação é o seguinte, são androides, robôs, que foram criados à semelhança de personalidades inteligentes, personagens da história que têm essas características de serem inteligentes e tal. Tem até aqui o Abraham Lincoln, e eles estão defeituosos. Aqui não explica de onde que eles vieram. Então, sim, o criador deles sim, mas bem superficialmente. E é isso, e eles querem entender e enfrentar e tal a situação da humanidade, como que eles vão sobreviver entre eles e tal. Mas a pessoa daquela cidade, e a mesma cidade que está o Homem-Aranha, está ocorrendo os assassinatos e tal. Então o povo da cidade acredita que seja eles que estejam fazendo isso, acabam chegando nessa situação. Depois de um confronto entre eles ali, acaba se descobrindo o verdadeiro assassino, né? O verdadeiro quem está fazendo esses assassinatos no caso. E essa é a história se encerra assim, com desfecho de quem acaba ficando numa boa ali. E tentando ficar isoladamente esses personagens aqui. No final, e assim termina. E vai continuar a história, mas de uma outra situação aí. A próxima história é do Long Shot, um personagem que eu não conhecia. Ele, primeiro eu conhecia de vista, mas não assim de ler, de propagandas em revistas anteriores, né? Em outras revistas e tal. O título aqui é Dublê de Cadáver. E essa história é originalmente de 85, publicada em 85 nos Estados Unidos, chegou aqui em 88 pela Super Aventuras Marvel, né? Esse personagem aqui, essa história gira em torno dele ser contratado para ser dublê depois de interferir numa cena de um filme que estava sendo filmado. Ele, pelo que eu entendi, ele perdeu a memória, não sabe quem é, o que está fazendo ali, ele está perdido nesse local aqui. Ele tem um parceiro aqui, que é um ser cabeludo, de forma estranha e tal. E ele acaba se envolvendo nessa filmagem, o pessoal, pelas suas aptidões ali, velocidade que foi constatada ali na interferência, que ele estava postando a corrida com esse ser que eu falei que é amigo dele. Ele acaba se enturmando com o pessoal, o diretor, que parece bem, que é bem espertão, contratou ele, intimou ele e ele acabou aceitando participar disso. E a história gira em torno disso, ele lá tentando descobrir quem que é, de onde veio e tal. Esse amigo dele, ele não sabe se pode confiar nele depois de certas situações aqui, ele volta diferente, bem misterioso. E esse diretor querendo fazer. E aqui o estranho é as cenas que são feitas bem realistas e tal. E esse é o objetivo deles aí. E no final ele acaba não descobrindo quem é e vai ter um conflito com esse senhor aqui, esse diretor, que não vai acabar muito bem para ele. E assim termina. Vai ter continuação, ela já é uma história continuada e vai continuar na próxima, não na próxima,
porque aqui essa é a 78 e fala que vai continuar só na edição 80. E assim termina nessa revista essa história aqui do Long Shot. A próxima é do Justiceiro. Essa história do Justiceiro, aqui ela foi publicada em 86 originalmente. Ela gira em torno do Justiceiro encurralado pelo um senhor ali, um chefe de um cartel. Que cartel é o nome da organização, né? Mas é tipo uma máfia ali. Esse cara chama Alaric, acho que é uma coisa assim. E ele fica encurralado ali, eles se encurralam, ficam monitorando ele numa sala, tentando que ele faça alguma coisa para ele morrer ali, com gás, uma coisa assim, só que ele consegue se livrar. E aí a história gira em torno disso, desse confronto com eles, ele acaba driblando as situações ali, o justiceiro no caso, e batendo de frente com esse chefe dessa organização aí, cartel. Só que não dá muito certo para ele acha que consegue vencer esse chefe, né? Mas aí acaba não ficando muito bom a situação pro chefe do cartel. Mais pra frente aqui aparece o filho desse chefe do cartel e uma moça, membro ali também participa, que acha, depois do justiceiro conseguir escapar de toda a situação lá dentro, e ela não acredita, né? Acha que é outra pessoa, mas assim, vendo de longe no carro aqui, mas é o justiceiro que está vindo em direção a ela, e fica meio nebuloso ali, se ele assassina as pessoas. Tem essa questão também dele assassinar, matar as pessoas que passam por um caminho dele e tal. Gira nesse entorno também, mas fica meio que não muito evidente e, e ele deixando de lado, passar por isso, por cima disso, né? Que é a característica do personagem, do Justiceiro, né, no caso. Essa é a revista Super Aventuras Marvel, número 78.